tarde aos que puderam vir, né? Boa tarde aos professores da Faculdade Cisne, professor Glauco, já saiu da tela, professora Lígia Leite e professora Lúcia Vilarinho. Professor Glauco retornou. Nós hoje temos uma mesa trabalhando principalmente oportunidades, sugestões, possibilidades de trabalho, apesar e a despeito da pandemia. Cada um dos professores aqui vai apresentar, dentro de sua área de preferência, algumas ideias e sugestões. O que eu gostaria de enfatizar é o trabalho de cada um dentro do mestrado, um trabalho sempre dedicado e produtivo. Aí falo como coordenadora, porque acabei de fazer um relatório de 4 anos e a gente vê quanto cada um trabalhou em prol do curso. Então, que a nossa tarde seja bem produtiva, bem interessante, e os que estão assistindo, por favor, façam perguntas, e quando a gente tem dúvidas, a gente aprende um pouco mais. Então, uma boa apresentação para todos. Eu passo a palavra ao professor Gal. Obrigado, Lígia. Mais uma vez, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Antes de a gente começar a discussão propriamente dita, eu só queria fazer um breve comentário como surgiu a ideia desse nosso trabalho aqui, né? Primeiro que a gente está na semana de avaliação de local 2021 e o tema da semana é pensar no mundo pós-pandemia, né? Então, nós, como instituição de ensino, passamos por essa dificuldade, né, de, num curto espaço de tempo, ter que nos adaptarmos à mudança do presencial para o remoto, né? Então, deixa eu botar a apresentação aqui. Tivemos que nos adaptar nessa mudança. E uma outra motivação para esse trabalho é uma preocupação que todos nós temos aqui do mestrado, profissional em avaliação, né, que é quanto ao uso e apropriação dos resultados de avaliações. Então, a gente traz também aqui um pouco os dados de uma avaliação educacional em larga escala, que é o SAEB Prova Brasil 2019. Então, assim, o que, de um modo geral, orientou esse trabalho aqui é a gente pensar e verificar, né, analisar como estavam as condições prévias para que essa mudança ocorresse de forma tão rápida, né, do presencial para o remoto, se essas condições estavam já asseguradas nas nossas escolas, com nossos alunos, e investigar também o possível agravamento da desigualdade que a gente sabe que já existe nas nossas escolas, né, e como a pandemia pode agravar essas desigualdades. A gente tem, por exemplo, aqui, numa visão assim, pré-pandêmica, né, de 2019, que a gente vinha conseguindo diminuir a quantidade de alunos fora da escola. Quer dizer, lembrando que a universalização da educação básica aconteceu não muito longe, né, final do governo Fernando Henrique Cardoso, início do governo Lula, ali para os anos 2000, a gente conseguiu a universalização da educação básica, e esses números estavam caindo, né? Em 2019, quase 1.100.000 crianças em idade escolar, né, de 4 a 17 anos, estavam fora da escola. Isso corresponde, a nível do Brasil, percentual de 2,7%, quer dizer, vinha caindo de 2016 até 2019. A gente já sabe que esse número vai voltar a subir, né? 2020, 2021, essas coisas vão voltar a crescer, né? E aí, assim, só para um breve comentário, fazendo a estratificação pelas regiões, esses alunos de 4 a 17 anos, os maiores números de excluídos estão entre os alunos de 4 e 5 anos, que corresponde à pré-escola, e o de 15 e 17 anos, que corresponderia ao ensino médio. Quando a gente fala do ensino fundamental 1 e 2, as coisas estão mais ou menos dentro da normalidade.
Então, assim, estratificando isso pelas regiões do Brasil, que a gente sabe que tem muitas desigualdades, as duas regiões mais problemáticas, com um percentual mais elevado, acima do percentual nacional, que é de 2,7, né, é a região norte e a região centro-oeste. Né? Então, assim, falar de desigualdade educacional, a gente poderia estratificar isso de várias maneiras. A gente fez ali, mostrou ali a desigualdade regional, mas tem a desigualdade urbana e rural, tem a desigualdade por sexo, né? Como as oportunidades educacionais se apresentam de forma diferenciada para meninos e meninas dentro do sistema educacional, desigualdade pela cor da pele, etnia e nível socioeconômico. Mas nesse trabalho nosso aqui, nessa discussão de hoje aqui, o nosso estudo está delimitado a olhar para as crianças que estão dentro das escolas, que estão matriculadas nas escolas. Por isso, nós vamos usar os dados do Prova Brasil 2019. Né? Vamos olhar, analisar um pouco a questão da desigualdade com esses alunos que estão dentro da escola, estão matriculados nas escolas, não olhando para aqueles 2,7 que estão excluídos. E a estratificação que a gente optou por fazer é a estratificação pela dependência administrativa da escola. Porque a gente sabe que a escolha da escola não acontece por acaso. Né? Existe toda uma estratégia das famílias buscando, dentro das suas possibilidades, as melhores escolas para os seus filhos. Né? Mesmo dentro das escolas privadas, das escolas particulares, a gente sabe que existem diferentes matizes de escolas particulares, justamente para atender as diferentes necessidades das diferentes famílias. Né? Então, assim, essas escolhas pelas escolas não é por acaso. Traz muito das desigualdades que a gente sabe que já existe no sistema educacional. Então, a estratificação que a gente optou por fazer é pelos diferentes tipos de escola, diferente de dependência administrativa. E alertar também que a análise que será feita aqui, a gente vai seguir esses 3 eixos de análise. Né? Primeiro, o background familiar dos alunos, e dentro do nosso objetivo de estudo, de pesquisa aqui, que é ver a adaptação, né, a saída do presencial para o remoto, é olhar um pouco as dificuldades que alguns alunos já tinham para enfrentar esse ensino à distância, né, esse ensino remoto. Olhar também para a infraestrutura das escolas, mas salientando também que a gente vai se deter às características das escolas que estão relacionadas com o ensino remoto. Por exemplo, computadores, internet, coisas desse tipo. Tá? E, por último, a formação docente, quer dizer, é olhar um pouco quanto esses professores, quanto esses profissionais da educação estavam preparados para assumir esse desafio imposto pela pandemia. Tá? Então, feita essa apresentação inicial, eu passo a palavra agora, então, para a professora Lúcia Vilarim. Pode passar aí, tá bom, você estava na outra telinha. Bem, eu vou começar fazendo um resgate pequeno, muito breve, da situação que levou as escolas ao ensino remoto, porque o ensino remoto é um dos focos do nosso artigo. Né? Em dezembro de 2019, houve mudanças no cenário mundial na área da saúde. Isso porque o vírus sai lá de Wuhan e vai para a Europa, mais especificamente para a Itália, na região da Lombardia, e dali ele se expande para o resto do mundo, criando um caos, porque era uma coisa que não se sabia como tratar, e logo muitas mortes aconteceram. Essa questão trouxe uma série de impactos para a política, para a economia, e particularmente para as escolas, para a educação, porque houve necessidade de suspender as aulas presenciais. Então, os alunos ficaram literalmente sem ir à escola. A Unesco divulgou, em 26 de março de 2020, que mais de 1,5 bilhão de crianças, adolescentes e universitários de 165 países estavam sem aula. E só na América Latina, esse número chegava a 154 milhões que também estavam sem aula. Bem, a maioria das escolas brasileiras não estava preparada para ministrar o ensino com apoio das TICs. E aí
acontece um grande, vamos dizer assim, desarranjo dentro da escola, porque elas tiveram que improvisar uma maneira de fazer o ensino remoto. Não por maldade, mas por necessidade. Essa improvisação surgiu da necessidade. Bem, mas é preciso que a gente considere que, no caso do ensino à distância, ou do ensino que se faz mediado pelas tecnologias, existem duas posições contrárias. Há os que defendem esse ensino, são grupos pragmáticos, mercadológicos, que querem vender suas mercadorias para governos tomarem alguma medida de política educacional, e há os que são críticos a essa questão, porque eles afirmam que esse ensino mediado pelas tecnologias, ele tende a ser um estímulo para o ensino de baixa qualidade, ofertado em geral para as camadas mais humildes, mais pobres da sociedade. Questão essa que não é só feita para o ensino básico, que não está só afeta ao ensino básico. No ensino superior também há toda uma problemática em relação a essa questão, porque muitos cursos são dados no ensino à distância, à noite, e aí eles perdem um pouco a sua qualidade. Agora, esse aumento das tecnologias no mundo dos negócios, ele foi mais intenso nessa área, porque a partir de 2000 as empresas começaram a ter o seu aparelhamento necessário para desenvolver os softwares que eles tinham necessidade. Mas a educação tentou, de um certo modo, acompanhar isso, mas foi num ritmo muito lento e também um ritmo diversificado. Então, isso deu uma diferença entre as escolas federais e particulares, que, ou bem ou mal, elas se organizaram, tinham como fazer projetos nessa área, usando as tecnologias, e as escolas municipais e estaduais, elas ficaram mais acanhadas nesse planejamento. Então, nós temos que entender que os professores, eles precisam estar capacitados para desenvolver esse ensino. Esse ensino é muito mais complexo do que a gente pensa. Essas escolas que hoje em dia ainda trabalham com metodologias obsoletas e professores que fazem o ensino tradicional, eles precisam se adaptar, eles precisam fazer cursos, né, para que eles possam ter uma dinâmica melhor nesse tipo de ensino. Então, outra coisa que eles também precisam compreender é que há uma nova forma de compreender as relações entre ensino e aprendizagem, porque é necessário que esse ensino esteja adequado às necessidades dessa geração mais jovem, que eu não diria que são nativos digitais, mas minimamente muitos deles, mesmo os alunos de escolas estaduais e municipais, têm o internet e mexem com tecnologia, e eles ficam precisando de que o ensino ofertado para eles seja mais dinâmico. Então, é preciso também que os professores pensem que esse tipo de ensino envolve processos mentais superiores, não é? E ocorre no interior de um ser social. Envolve que tipo de processo superior? Esses professores têm que levar os alunos a um nível de autonomia, de protagonismo, em que eles mesmos possam descobrir, orientados pelo professor, o conteúdo de ensino. Então, isso implica em pensar multifocalmente e pensar complexo. Então, é preciso que essas questões sejam bem pensadas na hora de se usar um ensino remoto. Eu vou passar agora a palavra para a professora Lígia. Pois não. Passada, boa tarde a todos, colegas também, e quem está assistindo. Vi alguns alunos aí para matar a saudade rapidamente, né? Bom que vocês estejam aí. E dando continuidade ao que a professora Lúcia trouxe,
vamos trazer algumas reflexões sobre esse tema, né, que é tão complexo. Pandemia e desigualdades de oportunidades educacionais, que foi o tema proposto pelo professor Glauco, que nós abraçamos. E para começar a refletir sobre ele, nós temos que entender que esse tema envolve vários conceitos polissêmicos, né, que não são ainda muito claros para nós e traz uma complexidade muito grande. Quando nós pensamos em pandemia, nós no mundo inteiro não temos ainda experiência anterior de uma pandemia dessa extensão, né? Nós já vivemos algumas pandemias que são registradas, como a da HIV, da gripe H1N1, de Hong Kong, mas são coisas pequenas que não impactaram, pararam em determinadas partes do mundo, mas não pararam o mundo como um todo. A grande pandemia, né, que nós temos assim, notícia de ter sido maior, foi a grande gripe espanhola. E ela aconteceu em 1918 e 1920, por aí. Então, há mais de 100 anos atrás, ou há 100 anos atrás. Então, as respostas, né, ou a experiência de 100 anos atrás, mesmo que o mundo tenha aprendido com essa pandemia, tenha tirado algumas lições, certamente hoje nós não podemos aplicar todas essas respostas, porque o mundo é outro, né? As necessidades são outras, a pandemia é outra. Então, nós estamos vivendo um novo contexto sociopolítico, econômico, social e educacional só em relação à pandemia. Quando nós pensamos também no outro termo desse nosso título, das desigualdades, nós temos que pensar em que tipo de desigualdade, né, nós temos que lidar. São as políticas econômicas, religiosas, sociais, educacionais, e claro que o nosso foco aqui são as desigualdades educacionais, mas todas essas outras que eu mencionei estão interligadas, porque as desigualdades educacionais são resultado de um contexto muito mais amplo, não é isolado, né? E as oportunidades educacionais, para acabar de refletir sobre o nosso título. Mais oportunidades educacionais do que? Em que nível educacional, né? Com que finalidade, para quem, onde, quando, de que maneira. E claro que nós estamos focando aqui na educação básica, nesse momento, mas a pandemia traz uma problemática muito mais ampla, não só para a educação básica. Então, diante dessa realidade que é complexa, nós temos buscado construir respostas, né, para esse novo momento, que está até se surpreender a todos nós. E acho que até o momento nós estamos tendo mais desafios do que respostas. Algumas escolas, como a professora Lúcia falou, já estão tentando, né? Claro, tem que lidar com essa realidade, tem que atender os alunos, de que maneira? Umas estão saindo muito bem, outras mais ou menos, outras nem tanto. Então, os desafios são muito grandes. Quando a gente pega um dado de Souza, que fez um trabalho sobre pandemia, publicado agora em 2020, ela registrou que atualmente já 79% das residências têm acesso à internet e que 99% dos domicílios, quer dizer, quase 100%, dessas residências têm celular. E a gente, por realidade, sabe que algumas têm mais de um celular, né? 2, 3, depende do número de pessoas da família, que o celular hoje virou um objeto de uso pessoal, né? Não é do domicílio, é pessoal. Então, eu pergunto, a tecnologia móvel, né, para o ensino remoto parece que está presente nas casas das pessoas. Mas o que isso significa em termos pedagógicos? Porque você vê os adolescentes, as crianças usam muito bem um tablet, usam muito bem o celular, mas quanto dessa tecnologia eles usam para fins educacionais? Quanto dessa tecnologia tem sido usado com eficiência, com eficácia pelas escolas ou com propósitos pedagógicos, né? Então, essas perguntas nos conduzem, essas reflexões, a pergunta que o professor Glauco aqui já trouxe. Até que ponto essas condições prévias para a efetivação do ensino remoto já estavam asseguradas de forma igualitária nas escolas do país? A internet estava nos domicílios, mas estava em todas as escolas, nessa mesma proporção, 99%? De que maneira elas estavam lá presentes? Então, isso aqui que nós temos que pensar com o nosso foco, não é? E claro que a pandemia está nos trazendo esses desafios pedagógicos todos, né?
E esses desafios, como eu disse, estão sendo respondidos de diferentes maneiras. Alguns trazendo sucesso, resultados positivos, mas outros também contribuindo para o reforço dessas desigualdades de oportunidades, que nem todas as crianças, nem todos os alunos estão tendo as mesmas oportunidades de acesso à educação básica. Então, nós temos que pensar, né, qual é o impacto dessa pandemia na educação sob o ponto de vista dos gestores, dos alunos, dos pais, né, da sociedade como um todo, dos professores. O assunto é complexo, né? Para responder a ele não pode ser só um elemento, né, desse processo. Mas nós aqui vamos focar no professor, um pouquinho no professor, porque não dá para trabalhar com todos eles, né? Então, eu gostaria de trazer um conceito de alfabetização tecnológica do professor para tentar encarar essa realidade, que ele foi construído por Sampaio numa dissertação de mestrado desenvolvida na Faculdade de Educação da UFRJ, sob minha orientação, e depois foi publicado num livro pela Vozes, com sucesso, com várias reedições, e então eu lembrei que isso seria interessante trazer para nós aqui. Então, esse conceito diz o seguinte: a alfabetização tecnológica do professor envolve o domínio contínuo e crescente das tecnologias que estão na escola e na sociedade, mediante o relacionamento crítico com elas. Este domínio se traduz em uma percepção global do papel das tecnologias na organização do mundo atual e na capacidade do professor em lidar com as diversas tecnologias, interpretando a sua linguagem e criando novas formas de expressão, além de distinguir como, quando e por que são importantes e devem ser utilizados no processo educacional. Então, é um conceito amplo, tem várias ideias aqui, e eu pergunto, qual é a relação desse conceito com esse momento atual, com esses desafios da pandemia, que nós estamos tentando tratar aqui? Então, Glauco, eu recorri ao SAEB, né, a pesquisa, né, do SAEB, e selecionei esse dado aqui. Nós estamos tratando, que nós decidimos tratar só com a nona série, o nono ano. E eu selecionei aqui os professores do nono ano que foram consultados pelo SAEB. Foram 162 mil professores, né, que informaram lecionar para o nono ano. É uma amostra apenas, mas eu acho que as respostas que eles deram refletem a nossa realidade, não a realidade do nosso ensino básico. E aí eu vou para a tabela que nos mostra, né, os recursos pedagógicos que são utilizados pelas escolas pelo tipo de dependência administrativa. Né, Glauco, dá só um pouquinho, se puder. Não sei se pegou, né? Por tipo de dependência administrativa da escola. Então, eu queria que vocês observassem aí a presença do computador de mesa, ou portátil, ou tablet nas escolas, de software, da internet e de acervo multimídia, em instituições de ensino, né, básico, federal, estadual, municipal e privada. Quando nós olhamos aí esses dados, dá tristeza, né? Porque, olha só, a presença é muito pequena, porque apenas na rede privada parece que é uma presença um pouco maior dessas tecnologias, desses recursos pedagógicos. E, assim mesmo, não muito expressivo, porque o computador, 64%, né? O software, 55%, a internet, 59%, o acervo multimídia, 56%. E quando nós olhamos as escolas municipais, olha que tristeza, né? Não chega a 30% de presença. Então, nós olhamos esses dados e ficamos pensando que a presença dessa tecnologia é muito baixa nas instituições de ensino, né, de educação básica. Isso antes da pandemia. Nós estamos olhando isso aqui antes da pandemia. Não é? Então, diante desses dados, eu acho que é possível a gente pensar que esses professores avaliados, que deram essas opiniões, foram avaliados no SAEB, talvez não estivessem tão preparados para o ensino remoto imposto pela pandemia, porque pelo menos eles não tinham, aparentemente, condições, né, materiais de trabalho.
né? Porque a tecnologia não estava aí tão disponível. E aí eu retomo o conceito de alfabetização tecnológica, só assim para... Não precisa botar não, Glauco, eu vou só rever, que ele aí no conceito ele tem 3 aspectos muito importantes. O primeiro, para que o professor tenha uma alfabetização tecnológica, que ele tenha o domínio do conteúdo a ser ensinado. Claro que ninguém consegue ensinar o que não sabe, então ele tem que dominar o conteúdo disciplinar dele. O segundo elemento é o domínio crítico das tecnologias. O professor que não conhece o computador, que não sabe usar o celular, né, que não sabe usar o multimídia, não pode usar esse recurso. E ele tem que ser crítico, porque ele tem que avaliar o potencial dessa tecnologia. E o terceiro elemento, que é crescente, é o domínio pedagógico dessas tecnologias. Porque não adianta ser um nerd nessas tecnologias e não saber trazer essa tecnologia para a sala de aula. Então, ele tem que ter um domínio pedagógico crítico para poder explorar o potencial pedagógico dessas tecnologias. E ele resolveu usar. Eu acho muito importante, sempre que eu trabalho com esse conceito, eu falo que é importante que o professor domine essas tecnologias a tal ponto para rejeitá-las também. Porque não é só para sair usando a tecnologia, mesmo nesse momento de pandemia. Nós temos que ter o domínio crítico, pedagógico, para saber também quando não usar. Nós estamos falando aqui, né, poxa, da vontade de estar com o outro, da necessidade da presença física do outro, né? Isso aí também faz parte do processo educacional. E o professor tem que ter esse discernimento, mas só dominando o seu conteúdo, dominando criticamente a tecnologia e dominando pedagogicamente, ele vai poder desempenhar bem esse papel. Aí eu pergunto sobre o que, então, que nós temos que pensar diante dessa realidade, que tipo de pensamento nós precisamos ter. Né? Algumas questões. Será que existe, já atualmente, uma política de formação continuada de professores que os alfabetize tecnologicamente, dentro dessa perspectiva que eu apresentei aqui? Será que essa alfabetização está sendo suficiente? Esse é o caminho que nós temos que tomar? Não tem respostas, né, fechadas. Será que existe uma política de formação de professores que prepare esses professores para responder a esses desafios apresentados pela pandemia? Não adianta só mobiliar, né, colocar toda a tecnologia nas escolas, né, 100% das escolas aparelhadas, se não houver essa capacitação também em termos pedagógicos de uso da tecnologia. E como será que as escolas e professores estão buscando soluções e respostas para novos desafios pedagógicos que são impostos pela pandemia? Eu acho que aí tem uma bela pesquisa, né? Uma bela pesquisa de avaliação, uma bela avaliação que a gente pode mergulhar para ver que respostas estão sendo dadas. Essas respostas são soluções? Está solucionando? Não está solucionando? Estão oferecendo mais oportunidade educacional? Não estão? Né? Porque se nós virmos só com base nesse dado do SAEB que eu trouxe, né, só o número de professores e essa tabela, e nós temos muitos outros, né, parece que a crise já existia. Essa crise não é só da pandemia. Ela foi acelerada pela pandemia. Ela estava aqui querendo que acontecesse ensino remoto, educação à distância, que nós não estamos fazendo educação à distância, nós estamos fazendo ensino remoto online, né, não é um sistema de educação à distância, mas ele foi acelerado. Todo mundo acabou tendo que mergulhar, né, embarcar nessa onda, e as respostas estão sendo buscadas e construídas. Mas, por outro lado, eu também pergunto, será que o nosso ensino tradicional, face a face, né, nos modos que nós conhecemos, será que eles estavam atendendo o acesso aos alunos, dando oportunidades educacionais suficientes e de qualidade? Não é? Podemos contrapor. Enfim, eu acho que ele tem que se perguntar, né, como esse ensino remoto online pode contribuir, então, para diminuir essa desigualdade de oportunidades educacionais, de modo que a gente possa construir, então, uma sociedade alinhada com os desafios da atualidade, não só com os desafios da pandemia. A pandemia é um contexto, né,
colocada nessa situação, mas a sociedade é muito mais do que só a pandemia, né? Então, esses desafios da sociedade atual, que não é mais aquela da gripe espanhola, é outra, né? De outra pandemia, de outro momento. De modo que a gente possa oferecer para os nossos alunos cidadãos, né, oportunidade de acesso educacional, tanto de maneira individual como coletiva, na educação básica e nos outros níveis de ensino também, que são importantes. Nessa realidade, né, então, eu penso que a participação do professor é fundamental. O professor tem um papel aí fundamental, né, para atender esse desafio, desde que ele faça um trabalho pedagógico de qualidade. Né? Não é qualquer trabalho pedagógico, não é só colocar uma aula online, não é só transpor a aula presencial que eu dava para a aula online. Né? A linguagem online é totalmente diferente, a interação é outra, a maneira de lidar é outra. Então, se ele fizer um trabalho pedagógico de qualidade, resultante desse processo continuado e dinâmico de alfabetização tecnológica, parece que nós podemos ter algum sucesso, né? Isso é fundamental, mas é necessário também que esse trabalho dele seja integrado ao trabalho dos outros atores desse processo educacional, que ele não trabalha sozinho, né? O professor sozinho não consegue botar uma aula online se ele não tiver infraestrutura da escola, apoio, né, dos gestores, estiver apoiado numa política, né, de acesso educacional, de oportunidades, oferecimento de oportunidades de acesso à educação. Então, é um processo extremamente complexo. Eu deixo aqui essas reflexões, né, porque são pontos que nós ainda não temos resposta, estamos construindo, e convido, né, quem tiver interesse, os colegas aí, quem está assistindo, que a gente possa desenvolver pesquisa, agora avaliações, né, que é o nosso foco, né, que a gente possa fazer avaliações dessas situações, não é, que possam ajudar. Que nós ouvimos outras pandemias, eu espero que não, né? Mas parece que específico. Eu espero que a próxima demore muito a acontecer, como aconteceu da gripe espanhola para cá, e que a gente tem que continuar buscando aqui as nossas próprias respostas para manter a qualidade e o aumento de oportunidade educacional para os nossos alunos. Tá bom? Vou passar para o professor Glauco. Gente, obrigada. Obrigado, Lígia. Então, assim, a professora Lígia, a professora Lúcia trouxeram assim, várias reflexões, vários questionamentos super importantes, né? E aí a gente pensando sobre todas essas questões, o que a gente tem em mãos são dados de uma grande avaliação nacional, a nível nacional, que é o SAEB, e com dados de 2019. Então, assim, a gente tentou, com base nesses dados, olhando para dados da escola, dados dos professores, dados dos alunos, tentar entender um pouco parte desses questionamentos que as professoras fizeram. Né? Então, só para vocês terem uma ideia dos dados com os quais nós estamos trabalhando, nós fizemos um recorte com alunos do 9º ano do ensino fundamental, ou seja, final do ciclo da educação fundamental, né, os alunos do 9º ano. E aí, nesse grupo, a gente tinha 162, como a professora Lígia Leite já trouxe aqui, 162.256 professores, olhamos para as respostas desses professores, e um total de 2.388.931 alunos. Olhamos para essa resposta também desses alunos. E fizemos a estratificação por tipo de escola. Né? São 70.606 escolas. Né? Elas estão distribuídas, essas 39.692 escolas, são poucas federais, né? São 35 escolas federais que atendem esse nível da educação básica, que atendem o 9º ano. São escolas do CAP das universidades, são no Rio de Janeiro, que tem o Pedro II, colégios militares, no Rio de Janeiro tem a Fundação Osório também. Quer dizer, são algumas escolas a nível federal. As estaduais, as municipais são a grande maioria, né, para atender em muitos estados, né, a legislação
prevê que o ensino fundamental fique com o município e o ensino médio com o Estado, né? Então a maioria é do município, e as escolas privadas voluntárias em participar dessa grande avaliação que é o Prova Brasil. Tá? Os professores estão assim distribuídos, né, pelas diferentes redes, 335 nas federais, 2.959 nas privadas e a maioria aqui na rede estadual e municipal. Aqui são os alunos, né, estadual, municipal e federal, só para vocês terem uma ideia da base que a gente está trabalhando. E aí a gente está partindo daquele pressuposto que eu falei um pouquinho lá no início, de que a escolha das escolas não se dá por acaso. Mesmo as escolas públicas, federais, que não cobram mensalidade, existe toda uma seleção desses alunos, né? Pela procura ser muito grande, o Colégio Pedro II faz seu processo seletivo, o Colégio Militar também. Quer dizer, então existe uma mobilização das famílias na preparação dos alunos para acessarem essas escolas, né? Mesmo as escolas privadas, a gente sabe que tem de diferentes tipos de escolas privadas, dependendo do perfil de cada família. Quer dizer, não basta só a família ter recursos para pagar uma escola privada. É também escolher aquela que está mais coerente com os conceitos, com os valores de determinadas famílias. E as escolas municipais e estaduais, também dentro do determinado município, existem diferenças grandes, né? Então, assim, essas escolhas não acontecem por acaso. Já na, digamos, enturmação desses alunos, já existe uma certa desigualdade, né? Que é o que a gente vai tentar mostrar aqui com esses dados do Prova Brasil 2019. As variáveis aqui selecionadas para esses estudos, né, foram aquelas relativas ao uso e posse de tecnologia da informação e comunicação. Então, assim, internet, computadores, tablet, e um pouco essas questões que a professora Lígia e a professora Lúcia trouxeram para a gente aí. As evidências, né, dessas desigualdades, com base na empiria, com base nos dados de uma avaliação que foi realizada em 2019, ou seja, pré-pandemia. Como é que as coisas estavam antes da pandemia? Aí, assim, nem todo mundo tem familiaridade com essas bases de dados, né? É uma quantidade absurda de informações, porque tem uma base que é só do diretor da escola, tem uma base dos alunos, tem uma base dos professores, tem uma base do avaliador externo que está no momento lá na escola fazendo observações, fazendo anotações. Então, a gente pegou algumas informações relacionadas às escolas, relacionadas aos professores e aos alunos, dentro dessa ideia de entender se havia condições prévias para a gente mudar tão rapidamente do ensino presencial para o ensino remoto, né? Então, com base no questionário do diretor, tinha uma pergunta lá que pedia para ele, olha, indique se neste ano a escola ofereceu atividade de formação nas seguintes áreas. Então, tinha várias áreas de formação docente, como a professora Lígia trouxe aqui, né? E uma delas era formação continuada tal, nas novas tecnologias. Né? O diretor respondia se a escola ofereceu essa formação ou não. Então, separando aqui pelas diferentes tipos de escola, quase metade do município não oferecia, né? A rede privada aqui, 87% responderam sim, as federais 75%, as estaduais e municipais estão com um percentual mais baixo. E o mais grave ainda no município, que está quase meio a meio, né? Sim ou não. Uma outra questão importante para entendermos essa possibilidade de preparação das aulas e o vínculo das escolas é o conhecimento que o professor tem dos seus alunos e o vínculo que ele tem com a escola. Isso foi uma questão que a professora Lúcia Vilarim sugeriu que a gente pensasse também, né? Uma das perguntas lá do questionário do professor perguntava, olha, em quantas escolas você trabalha? Porque a gente sabe que o professor que tem dedicação exclusiva, o professor que tem um vínculo com a escola, o professor que conhece o histórico dos seus alunos, tem aquele hábito de preparar as aulas com mais calma, né? Voltada para as necessidades específicas de determinados alunos, determinado
conhece melhor os alunos. Então, assim, nessa resposta aqui, enquanto as escolas de trabalho, nas escolas federais, 93,1% responderam que só trabalham naquela escola. Provavelmente são professores que têm dedicação exclusiva, né? Ganham um pouco mais para isso. Tá? As redes estaduais, municipais e particular, os percentuais são esses. Que apresenta aqui. Então, as federais, os professores, a grande maioria são concursados e quase todos, por conta de um incentivo, né? Quase todos têm dedicação exclusiva. Isso aí já causa uma certa diferença. As 4 questões que se seguem dizem respeito aos recursos pedagógicos, que foi um pouco isso que a professora Lígia Leite trouxe naquela tabela, ela condensou todas aquelas informações. Mas só para vocês entenderem como é que estavam as perguntas nos questionários, os dados que nós estamos fazendo uso, né? As perguntas estavam assim, era um bloco de perguntas para os professores e pedia, olha, indique os recursos que você normalmente usa nesta escola e qual a sua adequação para as atividades em sala de aula. Quer dizer, não basta só ter, não basta só usar, é saber também se estavam adequados para aquelas atividades, né? Então, a primeira pergunta, são 4 nessa lógica aí, a primeira pergunta era se tinha um computador de mesa, portátil e tablet. O azul é o pior dos casos, né? O azul o professor não usa ou a escola não tem. A gente não sabe se ele não usa porque a escola não tem ou se ele não usa porque ele realmente acha que não é relevante, né? E o verde, a barra verde, é quando a escola possui, o professor utiliza e os recursos são adequados para os seus propósitos, né? Então, o número eu acho que está pequenininho aí, não dá para ver, né? Mas na rede privada, 64,3% dos professores responderam que têm, usam e são adequados. Tá? Ainda nessa lógica e nesse contexto desses equipamentos, desses recursos pedagógicos. O uso de software, também olhando aqui para a coluna verde, as privadas aparecem com um percentual mais elevado que as demais escolas. O número realmente está muito pequeno, mas acho que é 95,6%. Não, 55,6%. Né? O outro dado é referente à internet. Esse é importantíssimo para a questão do ensino remoto. Não só pensando na escola como um espaço para a transmissão dessas aulas, mas, assim, se em 2019 a escola já dispunha de internet, é provável que o professor tinha familiaridade com esse recurso, né? Sabia como utilizar esse recurso, e ao transpor isso para o ensino remoto, ele tem muito mais familiaridade, né? Para conduzir essa mudança, enfrentar esse desafio. Então, a rede privada realmente é que está em melhores condições. E, por fim, o acervo multimídia. Também, a rede privada, a maioria dos professores responderam que tem acesso, que tem esse recurso e que eles estão adequados. Os próximos itens perguntam em que medida o professor se sente preparado para as seguintes atividades. Aí vem a questão do preparo profissional do professor, da formação que ele recebeu para usar novas tecnologias de informação e comunicação na prática. É essa pergunta aqui. O vermelho é nada ou pouco preparado, como o professor se sente, né? Nada ou pouco preparado, e o azul é muito preparado. A melhor da situação aqui do azul é também na rede privada. A pergunta seguinte é também importante para essa questão do ensino remoto, indique o nível de contribuição das atividades formativas e cursos realizados neste ano. Quer dizer, a escola respondeu lá se fornecia essa possibilidade de formação nessa área, e o professor agora opina enquanto aquilo ali foi útil, acrescentou na sua formação, né? Então, de um modo geral, a parte positiva, né, que contribuiu razoavelmente ou contribuiu muito, se sobrepõe a não contribuiu ou
contribui um pouco. Uma outra informação pergunta se nessa escola e neste ano a frequência com que ocorreu determinados fatos. Também foi uma sugestão da professora Lúcia Vilarinho, que era ver a questão da participação da família no contexto acadêmico dos alunos, né? Então, assim, nesta escola, neste ano, indica a frequência com que ocorreu colaboração das famílias para superar problemas que interferem na aprendizagem dos alunos, como ausência, disciplina, acompanhamento das tarefas escolares, que é fundamental agora nesse momento de ensino remoto, né? Então, como é que essa coisa era encarada em 2019? A família já participava, a família já ajudava o aluno. Isso aqui sob a ótica dos professores. A gente vai ver uma pergunta muito parecida com essa, perguntando para os alunos, tá? Então, aqui, 70,5% das escolas privadas viam esse envolvimento das famílias nesse cuidado com a vida acadêmica dos filhos. As federais, em segundo lugar, 64,3%. As municipais e estaduais, pelo contrário, né? A parte que nunca viu esse tipo de ação ou viram poucas vezes, se sobrepõe à participação da família. E aí, com base nas informações dos alunos, agora a gente viu lá informações da escola, informação dos professores, agora informações trazidas pelo questionário respondido pelos alunos e pelas provas dos testes cognitivos de matemática, língua portuguesa, que eram o padrão dessas avaliações, e agora começa também a avaliar os alunos em ciências humanas, né? Então, repare aqui as médias de proficiência pelas escolas, pelos diferentes tipos de escolas, né? A média em matemática, a média de matemática da Escola Federal está num nível bem acima, eu digo bem acima porque é mais do que um desvio padrão, né? Isso é bastante coisa. Está mais ou menos situado no nível 5 da escala de proficiência. A escala de proficiência de matemática são 9 níveis, né? Esses alunos estão mais ou menos situados no nível 5, enquanto que as escolas estaduais e municipais estão no nível 3, quer dizer, 2 níveis abaixo, né? Em seguida, vem as escolas particulares. Esse padrão se repete nas outras disciplinas, nas outras áreas de conhecimento, né? Língua portuguesa, também as federais, as médias dos alunos são maiores, né? E ciências humanas, mesma coisa. Então, assim, a gente já viu uma certa desigualdade pelo extrato, pela estratificação dos diferentes tipos de escolas, né? A questão da repetência também, embora assim, várias políticas públicas tentando melhorar essa questão da cultura da repetência, e particularmente eu tenho assim, uma ideia de que surtiram um efeito positivo. A gente vê taxas de reprovação caindo assim consideravelmente nos últimos anos, né? Existem uma série de críticas com algumas políticas que foram mal interpretadas, como a aprovação automática, que as pessoas não entenderam muito bem o que era. Tal. Mas, enfim, de um modo geral, essas políticas que tentaram acabar com essa cultura da repetência, porque, ao contrário de alguns posicionamentos em relação às políticas, nós temos assim, uma evidência que a gente tem com fartos estudos nessa área é que reprovar aluno não melhora em nada. É ruim economicamente para o sistema, é ruim para o aluno. Vários estudos nesse sentido provam que a reprovação não é um bom caminho, né? E aí a gente vê que essas coisas começaram a melhorar, baixando as taxas de repetência. Mas considerando as diferentes escolas, tipos de escola, a gente vê que alunos que nunca passaram pela experiência da reprovação, e aí, fazendo aqui um adendo, a pergunta para o aluno era: você já passou pela experiência da reprovação? Sim, não. Se sim, uma vez, 2 vezes, 2 ou mais, né? Então, eu peguei aqui a parte dos alunos que chegaram até o 9º ano, no final do ciclo do ensino fundamental, sem ter passado por nenhuma experiência da reprovação. 84% são da rede federal, 89% da particular, ainda maior nesse caso aqui, a particular, e 75%, 72% nas redes do município e do estado. Isso por conta de políticas que já vêm
cuidando dessa diminuição das taxas de reprovação dos alunos. Essa outra questão aqui é uma questão bem interessante, porque tem a ver com aquela coisa do apoio familiar, que na pergunta do professor era se ele tinha percepção de que a família ajuda, participa, né, está presente na escola e tal. No questionário do aluno, era um conjunto de 5 perguntas, que, na verdade, essas 5 perguntas buscavam mensurar essa participação da família. Então, por exemplo, com que frequência seus pais ou responsáveis costumam conversar com você sobre o que acontece na escola, incentivar você a estudar, incentivar você a fazer tarefas de casa, incentivar você a comparecer às aulas e ir às reuniões de pais e tal. Quer dizer, em última análise, essas perguntas buscam mensurar o que eu estou chamando ali de apoio familiar. E aí eu utilizei uma técnica estatística, que algumas pessoas gostam muito, que é a análise de fatores, que é, ao invés de olhar individualmente para essas 5 perguntas, eu construo um construto latente, um fator latente, que por trás está essa coisa do apoio familiar. Ele consegue resumir, é uma técnica de redução de dimensionalidade. Então, ao fazer essa análise de fatores, eu construí um fator, um único fator, como se fosse uma única nova variável, e eu a denominei, nós aqui a denominamos de apoio familiar, né? E segui a mesma escala. Então, na percepção do aluno, esse apoio familiar acontece sempre, ou quase sempre, para 62,1% dos alunos. E nunca, ou quase nunca, para 14%. Aqui está feito pela base de dados geral dos alunos. Quando eu fiz a estratificação pelas escolas, o resultado é muito parecido com esse. Tá? Por isso que eu não trouxe aqui a estratificação pelas escolas. E aqui vem aqueles itens considerados individualmente, cada um deles, né? Perguntava para os alunos, dos itens relacionados abaixo, quantos existem na sua casa? Tablet. Aí os alunos respondem lá que não possui. Aqui só vem a resposta só do que não possui. Os alunos, a maioria dos alunos é do município e do estado, que não possui tablet em casa. A outra pergunta é em relação ao computador ou notebook. Repare que os alunos da rede privada, quase todos têm um notebook ou um computador. Da rede federal também quase todos têm um computador ou um notebook, né? A maioria dos alunos que responderam não tem, estão na rede estadual e municipal. Dos itens relacionados abaixo, quantos existem na sua casa? Tablet ou computador, ou seja, aqui eu fiz juntando ali nenhum nem outro, tá? Nenhum nem outro. O perfil é mais ou menos parecido, né? Não tem nem tablet nem computador. E aqui a rede de Wi-Fi, né? A rede de Wi-Fi eu poderia ter aumentado esse númerozinho aqui, não aumentei. 3,6 na rede federal, alunos da rede federal dizem que não tem, é um percentual pequeno, e na rede privada, acho que são 4,4, também um percentual pequeno, né? E aí, com esses dados aqui, depois eu vou passar para a Lúcia fazer o fechamento, mas a gente vê que são grandes, né, a diferença entre as escolas das diferentes dependências administrativas, escolas federais, estaduais, municipais e privadas. O cenário que a gente viu pós 2019, ou seja, no meio da tempestade da pandemia 2020, 2021, é que a gente precisa fortalecer esse sistema de garantia de direitos educacionais, né? E precisa de mais políticas públicas, especificamente na área na área educacional, para ativar e ampliar esse atendimento, para que essas desigualdades que a gente está vendo aqui, que já existiam, que já estavam presentes no sistema educacional em 2019, não se agravem ainda mais em 2020. Né? A gente percebe que os alunos mais necessitados, alunos que mais precisam, alunos mais carentes, estão nas escolas com uma infraestrutura mais precária, com professores não tão bem qualificados, formados, né? Trabalham em 2, 3, 4 escolas. Quer dizer, é preciso pensar dentro daqueles questionamentos todos que a Lígia Leite trouxe, pensar um pouco nessas questões. Eu passo agora para a Lúcia Vilarim fazer o
o fechamento. Está sem voz, Lúcio. Nós estamos diante de uma complexidade enorme, porque é um problema você ver tantos alunos sem terem, não é, a rede do Wi-Fi, não tem internet, não tem computador, então fica muito difícil de você pensar numa saída para esses alunos. Mas, de qualquer maneira, eu penso que usar as tecnologias na educação básica, pode subir aí, Glauco, né, para os alunos lerem, exige um enorme esforço, né, de planejamento de governos, porque eles têm que aparelhar as escolas e pensar em como ajudar professores a terem minimamente essa tecnologia na casa deles, um laptop minimamente e a rede, para poder entrar a qualquer hora na internet e ter as aulas. Então, eu penso que vai ser um esforço muito, muito grande. Esse esforço vai exigir também que toda uma preparação de professores, como a Lígia já falou, e essa preparação tem que habilitá-los para desenvolver uma metodologia ajustada à construção de alunos protagonistas, capazes de pensar criticamente, com autoria própria, de aprender colaborativamente, tendo a sua cidadania como um dos objetivos centrais de sua formação. Isso não é fácil fazer. Você levar um aluno ao protagonismo, fazer com que ele pense crítico. Primeiro que o professor precisa também ser crítico, porque você não pode ensinar um aluno a ser crítico, a pensar criticamente, se você não é. Então, isso precisa de um esforço muito grande desses professores, né? E, coitados, eles não vão fazer isso sozinhos, eles vão ter que ser preparados e tem que ter uma política que faça isso. Agora, pensando no ensino remoto, você vê que esse ensino ele procura trabalhar em cima do conteúdo, né? E espera-se que essas aulas remotas sejam compartilhadas ao mesmo tempo, é um ensino síncrono, né? A comunicação é bidirecional. Então, você precisa saber que essa forma de ensinar se preocupa em como transmitir o conteúdo, que conduz a uma perspectiva conteudista e instrucionista. Então, nós estamos diante de um desafio, porque usando esse tipo de ensino remoto, com a preocupação no conteúdo, você acaba indo para os métodos tradicionais, que vão bater com a necessidade de fazer uma metodologia ativa na escola. Então, é preciso que haja um repensar dessas metodologias, que o professor pense num repensar, né? Por isso é que eu acho que eu vou mais falar um pouco mais do final, depois eu vou voltar nessa prancha. Por isso é que eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de repensar esse ensino remoto quando a pandemia acabar, porque do jeito que ele está sendo feito, muitas vezes os professores estão fazendo uma aula tradicional, uma aula conteudista. A preocupação é dar o conteúdo para o aluno. Mas não é isso que a gente espera que um professor faça. Espera-se que o professor crie uma metodologia ativa, com método de projeto, solução de problemas, trabalho colaborativo, né? Trabalho de construção de texto, para treinar a autoria do aluno. O aluno precisa fazer a sua autoria. Então, é complicado você largar essa. Se você chegasse no final, não quero mais saber de ensino remoto, deixa isso para lá, porque agora estamos de novo no ensino presencial. Mas eu acho que não. Você tem que pegar essa experiência e trabalhar em cima dela.
Agora, a gente sabe que 88% dos professores, há um instituto chamado Instituto Península, lá em São Paulo, em que eles fazem pesquisa para ajudar os professores. E eles verificaram que 88% dos professores do país não tinham nunca ministrado o ensino de forma remota. Ora, é claro que se não tinha ministrado o ensino remoto, se não teve uma preparação, muitos deles fizeram de uma forma espontânea, de uma forma mais, vamos dizer, inventiva. Né? Então, isso trouxe dificuldades para os alunos. Muitos alunos ficavam na sala de aula, mas não estavam presentes realmente. Então, além das dificuldades para se adaptar a essa forma de ensino, muitos desses professores não tinham em casa a infraestrutura necessária, quer dizer, além deles não terem feito o ensino, não terem nunca feito o ensino remoto, eles também não tinham em casa a tecnologia. E eles se sentiram sobrecarregados de trabalho, nessa pesquisa dá isso, e ficaram muito ansiosos. Quer dizer, a gente também tem que ver o lado do professor. O professor, ele foi colocado numa situação totalmente inusitada e tinha que se virar. Então, isso também criou dificuldades para o professor. Então, a gente precisa pensar que é possível perceber que a boa qualidade do ensino depende basicamente de 3 coisas. Os professores, como a Lígia já falou, eles precisam ter formação, precisam saber juntar essa formação com a construção de metodologias ativas, e eles próprios precisam mudar a cabeça deles para um outro tipo de pensamento, né? Um pensamento mais aberto, mais complexo, mais multifocal, para poder realmente desenvolver metodologias ativas, porque com as metodologias ativas você não tem um conteúdo, você não tem um roteiro fixo, você faz algumas coisas que você nunca pensou que ia fazer na sala de aula, mas faz. Então, a motivação, e precisa pensar nos alunos, eles precisam ter acesso ao computador e à internet, são 2 coisas que são necessárias. E tem uma terceira que é menor, mas está presente também, é o aluno estar motivado para trabalhar nesse tipo de ensino. Porque muitas vezes o aluno até tem a metodologia, mas ele está apático, porque a metodologia do professor, quer dizer, ele tem até a tecnologia, mas a metodologia do professor não o atende. Então, são tantas as injunções que a gente fica pensando, será que nós vamos dar conta disso? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a experiência, e penso que vocês também devem pensar assim, do mesmo jeito, que a experiência com o ensino remoto não deve morrer, né? Ela deve continuar. Os professores devem sentar depois da pandemia, conversar, ver o que fizeram, o que foi que eles fizeram que deu certo na sala de aula, porque sem haver uma discussão sobre o que foi feito no ensino remoto, não vai dar para haver uma melhoria e para estarem preparados caso haja necessidade novamente. E quem sabe, talvez até usar um ensino híbrido, que seria um ensino que mistura uma parte boa presencial com alguma coisa dada através das tecnologias. Eu penso que essa seria uma boa saída. Então, nós temos que ter paciência e pensar, né? Levar os professores a esse pensamento de refletir sobre o que fizeram e colaborativamente escolherem novos caminhos para esse ensino remoto. Tá bom? Eu espero que a gente tenha dado o nosso recado. Bom, acho que agora pode pedir o retorno da Lígia Hélia, se ela estiver por aí, e abrir para as perguntas, né? Estou sim, estava ouvindo, mas resolvi sair de cena. Né? Gostei muito da apresentação de vocês, porque os dados
dados do SAEB, que são os últimos, né, que nós temos, retratando a educação brasileira, são muito preciosos e não há tanto estudo com essa visão de Brasil, primeira coisa. Visão de dependência administrativa. E dali dá para puxar para o Estado. Né? Por causa dessa apresentação, eu pensei muito no que fazer. Então, algumas coisas que a gente vê, está vendo? É o dia a dia, né? Então, tudo que vocês falaram, super importante, né? Os professores precisam de capacitação. Aí, pensando no Rio de Janeiro, escola municipal, nós temos 1.000 e poucas, 1.100, era o município, a Secretaria Municipal de Educação maior da América Latina, é monstruosa, né? 1.100 escolas, mas elas estão agrupadas em coordenadorias. E essas coordenadorias fazem capacitação. Quer dizer, uma primeira pergunta seria, em que medida essa capacitação das coordenadorias está adequada a esse momento? Porque a gente está vivendo um momento crítico, não acaba de repente, ele vai continuar, e como disse a Lúcia, ensino híbrido, sim, né? Vai ter uma parte presencial, espero, e uma parte remota, onde tem condição. Por outro lado, a Secretaria Municipal tem que ter condições de rapidamente, porque não é nada para fazer uma comissão e esperar um ano, não é não. É rapidamente ter políticas de ação. Vamos fazer. Vamos fazer o quê? O que cada coordenadoria regional e suas escolas precisarem. Onde é que falta material? Onde é que estão os computadores? Por que algumas escolas têm laboratório e outras não têm? A gente sabe, tem os estudos, escola em área de risco que funciona. Como é que funciona? Funciona. Como é que tem bom resultado? Vai trazer as crianças? Vai dar laptop? Vai emprestar celular? Eu não sei. Isso são coisas que têm que serem resolvidas localmente. Eu vejo a coisa mais local. Mas a troca, essa conversa que a Lúcia falou, a troca dos professores precisam ter momentos, fóruns, maneiras de chegar e dizer assim, o que eu fiz deu certo, e traz, né, para trocar. E um outro aspecto que acho que é decisivo é o seguinte, se fala muito que os alunos perderam um ano, os alunos já perderam 1 ano e meio, eles têm que ganhar, mas não vão ganhar 1 ano e meio porque vão ficar a vida inteira atrasados. Então, o que tem que se fazer com esse currículo ofertado? Né? Uma limpeza, botar uma máscara nesse currículo para ele respirar só o que é bom. Sempre tem uma série de objetivos e pretensões excessivas. Já que absurdo, vai diminuir, não. Vai dar o essencial para ele continuar o próximo passo. Então, esse é um estudo para especialistas, mas tem que ser feito logo. O que eles precisam? O que a criançada em cada série precisa? Não é? Porque não adianta. Vai fazer uma prova de Enem agora em novembro, com esses jovens debilitados pedagogicamente, vamos falar assim, que resultado vão ter? Eu gostaria de ver, gostaria que eles se dessem bem. Então, essa limpeza de currículo, né? O que ele precisa saber para caminhar, isso é fundamental. E aí, o que o professor precisa fazer para que o aluno tenha as oportunidades de aprender, de falar, de ser crítico, etc. Todas essas habilidades cognitivas de mais alto nível que a gente deseja que eles tenham. E essas são as ideias que andam na minha cabeça, não deu para escrever, mas que eu acho que tem validade nesse contexto. E temos que ter compreensão de que isso vai demorar um pouco mais,
tomara que as vacinas, como disse ontem a doutora Margarete, até o final do ano cubram pelo menos 70% da população, e ainda é pouco. A rede tem condição, a rede de saúde tem condição de aplicar 2 milhões de vacinas, né, por dia. A gente faz uma conta rápida, numa semana são 10 milhões e por aí vai, né? Então, é preciso ter uma vontade política muito grande, mas aí já é um nível federal que precisamos aguardar. De modo que eu espero que melhore bastante e que a gente volte o ano que vem, quem sabe, com resultados mais promissores ou mais animadores. Agora, várias pesquisas estão aí, né? É questão de sentar e trabalhar as ideias aí que vocês trouxeram. A gente pode convidar os alunos que estão assistindo, não sei quantos, mas que sejam parceiros nesses trabalhos, porque eles também estão no sistema remoto, está sobrando tempo. Não tem motivo para dizer, eu não posso ir, né? Mas era isso. Parabéns, Lau, parabéns, Xará, parabéns, Lúcia Vilarinho, os queridos colegas. Uma sessão muito boa de trabalho e de reflexão. Finito. Professor Glauco, passo a palavra. Vamos abrir para perguntas. Já é possível que as pessoas não tenham pergunta. Que bom, Lígia. Obrigado. Nada. Comentários finais. O Kennedy coloca aqui que o nível de abstenção no último Enem foi um pouco o reflexo triste dessa realidade, né? Imagino que sim, os alunos mais necessitados, né, os alunos mais carentes, que não tinham esses recursos, provavelmente não se sentiram habilitados, né, a fazer a prova, né? É uma consequência desse resultado. Eu acho que destacar aqui também que o Kennedy completou deixando meus parabéns a Sesbran Rio na condução do ensino remoto. Então, eu acho que não estamos na educação básica, mas no ensino superior nós estamos conseguindo descobrir alguns caminhos, né? Não sei se todos certos, mas trilhar um caminho. Obrigado, Kennedy, aí pelo comentário, pelo elogio e pela sua participação, porque você também está fazendo parte disso, né? Eu acho que o Juarez quer fazer uma pergunta, se não me engano. Pode falar, Juarez. Já apareceu. Boa tarde, mestres. Muito bom revê-los e vê-los. Eu queria fazer uma colocação muito rápida primeiro. Eu sou vítima e sou parte inserida nesse contexto da aula remoto no ensino médio. Eu dou aula no estado do Rio de Janeiro há quase 10 anos e nós fomos pegos assim totalmente de surpresa. Foi o caos. Não sei se os senhores dão aula no estado, mas foi simplesmente o caos. Nós estávamos dando aula, 15 dias de aula no ano, de repente todo mundo em casa de quarentena e recebemos um e-mail, um telefonema da direção, que existia um link no Google Meet e que nós tínhamos que começar a dar aula por ele. Foi assim, simples assim, né? E foi realmente uma coisa totalmente inusitada, porque nós não estávamos nem um pouco preparados para isso, né? Não é só você ter o equipamento, é você saber organizar a coisa. Bom, funcionou, por incrível que possa parecer. Eu estou falando de um grupo muito específico, porque os meus alunos são 80% da Rocinha e 20% do Vidigal. Então, não é um aluno normal da rede estadual. Por que eu digo não é um aluno normal? Porque, coincidentemente, ou coisas do destino, por acaso está até aqui em cima da minha mesa, no ano de 2009, eu tinha feito um questionário com os meus alunos, perguntando se eles tinham acesso à internet. Aquelas coincidências maravilhosas, né? Então, tem aqui quase 400 questionários, isso é para o doutorado, não para o mestrado. Bom, e 90 e tantos % deles têm acesso à internet, desse grupo específico do Vidigal e da Rocinha. Muito bem. Aí começamos a dar aula. O meu índice de presença era inferior a 5%.
ou debandada geral. Só que essa debandada foi por quê? Porque não houve uma comunicação real e organizada junto aos alunos de que eles teriam que frequentar a aula, teriam que fazer provas, etc. Então, eles entraram numa situação de que todos estariam aprovados simplesmente por estarem matriculados. E isso não aconteceu. No final do ano, os senhores não fazem ideia da confusão que foi. Nós tivemos, na minha escola, um índice de 92% de reprovação. Então, foi uma das poucas escolas do Estado que fez isso. Cumpriu o que estava escrito. Né? Então, fomos chamados, e teve sindicância, mas não, está escrito aqui que o senhor tem que fazer, tem que fazer. Agora, o outro lado, os alunos que participaram foram as melhores aulas que eu dei nos últimos 10 anos. Por quê? Porque eram alunos interessados, estavam querendo assistir e aprender. E tiveram praticamente aulas particulares, que eram 3, 4. Eu tive turma que tinha um aluno. Foram aulas maravilhosas. Eu consegui dar o currículo inteiro. Eu nunca tinha conseguido chegar na metade do currículo. E esse ano passado eu consegui dar o currículo inteiro. Com notas maravilhosas. O aluno tirando 9, 10, e eu sou meio chatinho, sou cri-cri. Então, eu só queria dar esse depoimento para saber que não é bem assim. Existe muita coisa em volta e existe uma questão política muito pesada. Por exemplo, nós fomos obrigados a dar cesta básica, expondo os professores e funcionários e direção da escola. A escola virou assistencialista. Aí eu inclusive, botei isso por escrito. Vem cá, maravilha, mas a minha função é dar conhecimento e não cesta básica. Eu sei que tem gente passando fome, a gente tem que ajudar, não é essa a questão, mas a função da escola não é essa. Aí deu confusão, aquelas coisas normais de coisa. Mas eu estou só dando esse depoimento para os senhores porque foi uma coisa que me afetou demais. Né? E esse ano continua, só que esse ano os índices de presença simplesmente dobraram, porque com a da reprovação o pessoal estão vendo que os alunos querem participar, etc. E foi coincidência essa questão desse levantamento que a gente fez aí. Um outro detalhe também, que ter aula na telinha do computador é uma coisa, ter aula na telinha do celular é outra completamente diferente. Né? Então, me desculpe a interrupção, mas é... Não, é isso mesmo. A gente aqui na graduação tem percebido, inclusive, depoimentos de professores falando exatamente isso. Ontem, isso foi ontem, na palestra da doutora Maria Dalcomo, algumas professoras estavam precisando, queriam assistir a palestra, mas estavam fora de casa, acessaram a plataforma pelo celular. Acharam uma dificuldade imensa. Diferente de você acessar no computador, com uma internet banda larga e tal, e acessar essas questões no celular. Né? Com certeza. Só para terminar, esse ano o Estado inventou o Aplix, que o aluno não paga a internet, ele pode acessar todo o conteúdo das aulas de graça pelo Estado. É um aplicativo que eles inventaram aí. Muito simplóriozinho, mas funciona. Mas que legal. Obrigado, mestre. Juarez, você trabalha na escola estadual, né? Sim, senhora. No Colégio Estadual André Morroá, ali no Leblon. Ah, tá bom. Tá ótimo. Que bom, né? É um bom colégio. Pago para trabalhar, mas tá bom. Aquilo lá é paixão, mestre. Papai do Céu foi muito bom comigo. Mas o André Morroá todo mundo conhece. Ele tem foi uma escola diferenciada. Ali era o campo de pesquisa da PUC, né? O pessoal, quando queria fazer a escola PUC... Temos um convênio com a PUC, aliás, vários convênios com a PUC pesados. E funciona, graças a Deus. Tá bom? Obrigado, mestre. Boa noite e bom feriado a todos. Glauco, tem aqui uma fala do Renato. Renato é nosso aluno, né? Renato eu ia até... Pode ler, a Joselane se inscreveu, acho que ela quer falar também. As palavras do colega Kennedy, que ele deu os parabéns, né? Estendo os parabéns a toda a Sejam Rio pela qualidade do curso de avaliação, pelo apoio e pela flexibilidade dos profissionais em se adaptar muito bem no período de pandemia. Bom, da minha parte, eu agradeço, Renato. Agradeço também, Renato. Eu também, Renato, obrigado. Obrigada, gente. Também, né? Está fazendo... Acho que a Joselane quer falar. Joselane.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Quase boa noite, né? Professores, eu só tenho realmente a endossar as palavras do Kennedy e do Renato, porque eu penso que isso é de toda a turma. Nós somos muito gratos por tudo que vocês nos ofereceram até aqui. Foi um momento, está sendo um momento ainda bem difícil, mas que vocês estão conseguindo superar, estão conseguindo estimular todos os alunos a prosseguir até o final dessa etapa. Bom, parabéns a todos, viu? Parabéns mais uma vez. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu sou professora da rede municipal e sou professora do INES, né? O INES está fechado, o Kennedy também é de lá, ele sabe disso, estamos trabalhando remotamente, mas o município, nós estamos com trabalho remoto, mas já voltamos ao presencial. O principal problema que vocês apontaram muito bem aí, na rede municipal, às vezes nós temos uma família com 5 pessoas com um celular. Aquele celular é dividido para todos eles, então eles ficam naquela. Quando a mãe está em casa, não foi para o trabalho, eles utilizam. Quando a mãe sai, precisa levar o celular até para ficar controlando eles em casa. Uma outra coisa muito importante, tanto alunos quanto professores não estavam e ainda não estão preparados para esse momento. Veio tudo assim muito emergencial, veio tudo assim de sopetão. Então, os alunos, embora o município tivesse oferecido capacitação, mas foram cursos muito corridos, né? Mesmo o INES também, os cursos foram oferecidos, mas nós temos um grande contingente de alunos que não entram, que não acessam, né? Nós trabalhamos com o Classroom, mas pouquíssimos alunos entram. Né? No município, idem, menos ainda. Né? O município já voltou às aulas presenciais para alguns, mas está sendo da seguinte forma. Eu hoje dei aula para uma turma de 9º ano, trabalhei com 10 alunos, o restante da turma, são 32 alunos, ficaram em casa. Esses 10 alunos que tiveram aula comigo, eles só retornarão daqui a um mês. Então, enquanto isso, eles terão aula remota, ou seja, trabalhos impressos, utilização do Classroom. Aí vai para o Classroom, poucos entram, por falta exatamente do material, de recursos. Eles não têm recursos, entendeu? Então, embora o professor tenha, alguns têm, mas a maioria não tem. Né? Então, nas aulas presenciais, esse grupo de 10, na verdade, não estavam 10 alunos, estavam 8 alunos, porque 2 alunos, os pais não permitiram que eles fossem com receio da pandemia. Então, quer dizer, nós estamos enfrentando todo esse drama, né, de falta de recursos, de falta de capacitação. Quer dizer, não é que não houve a capacitação, houve, mas de uma forma muito corrida, de uma forma que jamais poderia ter sido. Né? Acho que até nós, adultos, né, se nós tivermos um trabalho mais cauteloso, sei lá, por melhor preparado, você já vai para aquelas aulas já sabendo o que vai perguntar, já sabendo como proceder. Como eu apanhei, né, professora Lígia Leite? Como apanhei. No início, né? Eu também apanhei muito, não foi só você, não. Eu agradeço muito a professora Lígia Leite, ela sabe disso. Né? Os puxões de orelha foi através disso que eu aprendi. Puxa, torce, né, José? E foi a partir daí, professora, que eu insisti. Eu fui aluna da UFRJ, e na UFRJ, vocês sabem, é assim. Né? Ninguém passa a mão na cabeça de ninguém, não. Então, aquilo para mim era normal. A gente adora vocês, mas a gente tem um compromisso sério. Eu sei disso. O amor é grande, mas o amor... E nós só aprendemos dessa forma, entendeu? Você insiste, cada vez mais você tem que dar conta daquele recado. Né? Então, para mim, eu aprendi muito, sinceramente. Fico feliz... E ver que você está bem, que você está bem. Sim, porque você era outra pessoa durante o curso, debilitada, mas agora você está ótima. Professora, eu falei, parece que foi assim, uma nhaca, desculpa, mas olha, depois que eu comecei a fazer o mestrado, eu tive Covid, eu tive 3 cirurgias com o rosto inchado, eu não conseguia falar.
foi tudo que podia acontecer. E por Acabou, fim, você está ótimo agora. Muito obrigada. Quase boa, tá? Mas muito bom. Isso. Então, muito bom. Joselane, sim. Eu queria saber onde você trabalha, no município, né? Trabalho no município, com turmas do 6º ao 9º ano. Vem cá, e a sua eu tenho escola, 40 horas. A sua escola fica localizada onde? A minha escola fica perto da Vila Militar, em Magalhães Bastos. É uma escola de difícil acesso, mas que para mim não é. É só atravessar o viaduto e eu estou lá. Pois entendeu? A minha escola... A gente já vê um pouco a diferença, né, entre... Bom, a Escola André Morroá é estadual, mas já é um pouco a diferença para a escola municipal, tida como difícil acesso, entre aspas, né? Então, você já nota que os alunos não têm a tecnologia, né? Eles não têm. É um celular que é dividido pela família toda. Se você vê, Lúcia, naquele dado que eu trouxe, o domicílio tem o celular, acusa presença. Mas que tipo de presença? Do celular no domicílio, né? Compartilhado, ou tem outras famílias que têm 2, 3, né? Professora, às vezes eles têm o celular em casa, mas eles não têm internet. Isso, eles não podem usar. Eles não têm como usar. Não, eles só usam o WhatsApp. Usam muito o WhatsApp. Exatamente. Tanto é que nós oferecemos o WhatsApp, o Classroom, né? Trabalhos impressos e agora a aula presencial. Entendeu? Então, eu tenho todos os dias a escola, mas cada dia é um grupo. Né? Ontem estive com o 8º, hoje estive com o 9º, entendeu? Mas assim, um grupo de 10, que geralmente não vão os 10, né? Porque a família não permite. Então, entendeu? É um tipo de resposta que já está sendo construída, né, pela sua escola. Sim, sim. É um tipo de resposta a essa situação que é diferente, possivelmente, da escola do Juarez, da escola do outro, da escola... Se essas escolas, esse relato... Como eles estão indo presencialmente, são 10 alunos na turma, não há aglomeração. Eles não há. Máscara, eles sentam longe um do outro, não é? Então... Sim, na verdade, eles estão de máscara, tem álcool gel, tem tudo no refeitório, é tudo separadinho, só que você sempre encontra uma turminha, um grupinho, né? Que deixa a máscara escorregar. Meu amor, a máscara tem que cobrir o nariz. A professora está escorregando. Aí, daqui a pouco, vai lá. Não pode. Vocês estão sentados separados, é porque vocês não podem ficar juntos. E você tem que estar, principalmente o pessoal de 6º, 7º ano, né? Então, é difícil, é complicado. Né? É isso aí, Joselane. A professora Lígia Elliott, aliás, com todo carinho, viu, professora? Todo carinho. Eu acho até que em algum momento eu encontrei com a senhora lá na educação, hein? Porque as minhas disciplinas didáticas, não sei o que, eu fiz lá. Isso lá na década de 80 e poucos. Você deve ter encontrado nós 3 por lá. Mas eu não lecionava em alguns momentos. Não lecionava, não? Porque eu tenho não. Não, 80 e pouco, né? Nós não estávamos por lá. Já, 80. Porque eu tenho uma vaga lembrança da professora Lígia Hélio. Eu acho que eu estava no doutorado. Eu estava no doutorado. Então, era isso. Mas então, nos Estados Unidos. A professora falou aí a respeito do Enem, né? Então, no INES, eu trabalho com a turma de pré-vestibular. Então, minha preocupação maior agora é em relação ao Enem e em relação às provas do INES, né? As provas para o curso de pedagogia, que as inscrições já começam agora. Então, quer dizer, esses meninos, eles estudam à noite, eles trabalham o dia inteiro e eles chegam cansados à casa deles, que geralmente moram muito longe, a maioria, né? E pouquíssimos entram para acessar, né, o Tira Dúvidas. Nós temos plantão, né? 3 dias de plantão e temos outros dias para aula mesmo. Colocar material, aula no vídeo, aula, enfim. Mas eles pouco usam, então eu fico preocupada. Como é que vai ser o resultado dessas provas deste ano? Entendeu? Isso me preocupa, porque foi muito pouco que eles tiveram, né? Muito pouco mesmo, entendeu? Mas é isso, professora. Olha, prazer em vê-las, tá? Obrigada. E um beijo grande em todos. Pela participação. Obrigada. O professor Glauco tem aqui um recadinho da Zilma. Zilma Moreira, nossa aluna.
Eu vi aqui. Todos resolveram nos agradecer. Isso é muito simpático, né? Muito generoso. Agradeço a todos os professores pelo elegante empenho na ministração das aulas do curso de mestrado em avaliação. É notório o esforço e a disposição dos professores no cumprimento de suas tarefas durante o período de aulas remotas. Muitíssimo obrigada. O momento é de grande dificuldade para todos, mas com a brilhante equipe da Sesgan Rio, não me senti carente de conteúdo em nenhum momento. Olha que coisa boa, viu? Isso é muito bom ouvir isso. Ouvir, né? Então... Zilma. Obrigada, Zilma. Os seus trabalhos. Obrigado. Né? Nada, é verdadeiro, é de verdade isso, viu? É verdadeiro. Eu queria aproveitar a oportunidade para me colocar à disposição, se alguém aí que estiver assistindo quiser montar uma equipe e tentar mudar essa situação, dessa necessidade dessas crianças aí, de computador, essa coisa toda. Se alguém quiser montar uma equipe, fazer alguma coisa enquanto sociedade, pode contar comigo, viu? Essas mobilizações são importantes. Daqui a pouco a gente funda uma ONG voltada aí para a educação básica. Mas é uma tarefa muito complexa e ela não pode ser feita por poucos grupos, né? Ela pode ser feita assim com a junção, com a integração de muita gente, muitos grupos, muitos participantes, né? As empresas privadas, o público e a sociedade. Enfim, eu não sei, professor Glauco, que está tomando conta aí da... Não, eu estava preocupado com o horário, que daqui a pouco começa a outra sessão e a Lúcia precisa beber uma aguinha, pelo menos, né, Lúcia? Uma parada para... a hora eu desliguei e saí, mas não estava ouvindo, né? Estou com água ali, tudo para poder assistir a próxima, às 18, né? E é outro link também, né? Não é nessa sala, é outro link. A gente precisa sair e voltar depois. Mas aí dá um tempinho de recuperar. Então, gente, até breve. Agradeço aí ao pessoal, os agradecimentos aos agradecimentos. Sempre é bom ouvir, né? Muito bom. E obrigada pela oportunidade de participar da mesa. Parabéns. Bom rever todos. Até já, né? Até já. Até daqui a pouco. Esse trabalho colaborativo funcionou. Com certeza. Tchau. Gente, boa noite. Obrigada aí. Tchau. Boa noite. Um abraço. Tchau.